Olá, pessoal. Professor Everton. Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos. Então, hoje nós vamos começar a ver as propriedades dos fluidos. Okay? Então, nós vamos revisando alguns conteúdos já conhecidos, né, da física newtoniana, né, da mecânica, e vamos avançando nos nossos conteúdos. Bom, primeiro, vamos relembrar e fortalecer aqui a diferenciação de massa específica e peso específico relativo. Ok? Então, massa específica, todo mundo se lembra, né? Nós vamos representar o ρ, é a massa de um corpo, certo? Sobre o volume. Então, isso no sistema internacional, nós temos quilogramas por metro cúbico. O peso específico, vejam bem, esse peso, tá? Então, ou seja, aqui nós vamos ter, né, o peso sobre também o volume. Mas, lembrar então que esse peso é a massa vezes a aceleração da gravidade sobre o volume. Então, no sistema internacional, isso aqui é o kgf, ou os newton por metro cúbico. Ok? E o peso relativo, peso específico relativo, né? Ele será a razão entre dois pesos específicos de dois corpos diferentes, né? Então, por exemplo, 1 sobre 2, né? Aonde o peso específico 1 é de um dado corpo, o peso específico 2 é de um outro elemento, de uma outra substância. Ok? Então, e aqui, óbvio, né, é adimensional, ok? Já que teremos newton por metro cúbico, newton por metro cúbico vai se cancelar, ok? Bom, então, por quê? Isso daqui será importante para nós na mecânica dos fluidos, ok? Ter bem essa noção, saber bem do que nós estamos falando em cada momento, tá? Bom, aqui então, vamos começar, né, a pensar aqui um corpo cilíndrico, ok? Eu já comentei em outra aula, vou falar novamente, né? A mecânica dos fluidos que nós vamos estudá-la, ela está compreendida em algumas, digamos, limitações, né? Que limitações seriam essas? Por exemplo, nós vamos trabalhar com corpos de geometria conhecida, ok? Nós não vamos trabalhar com corpos de geometria variável, tá? Isso daí é numa situação mais avançada e teríamos que utilizar o recurso de modelagem matemática, ok? Outra situação, nós vamos trabalhar com fluidos incompressíveis, ok? Também já foi dito isso, só reforçando, né? Então, ou seja, nós estamos considerando, e vejam bem, isso é uma limitação entre aspas, porque isso aí vai atender a grande parte dos fluidos que nós vamos nos dar no dia a dia. Principalmente pensando aqui na engenharia civil, em que nós vamos trabalhar basicamente, né, com o fluido água, ok? É o mais importante e é o que mais interessa para a engenharia civil.
Óbvio, há outros fluidos também, né? Que nós podemos estar tendo contato e trabalhando, mas principalmente é a água, porque é a água que nós vamos fazer, inclusive, vários experimentos de levar até a caixa d'água, distribuir às torneiras e aos chuveiros, né? Então, ou seja, garantir que essa pressão seja o suficiente para que o seu equipamento funcione, né? Para que a energia, para que o equipamento funcione, para que chegue com a pressão suficiente, por exemplo, no caso de um chuveiro, né? Se você tiver pouca pressão, ele pode queimar, né? Se você tiver muita pressão, você pode não conseguir aquecer a água. Então, né, a pressão, tá? Inclusive, é uma das dimensões mais importantes aqui da mecânica dos fluidos, que nós já vamos falar dela. Então, considerando aqui nesse cilindro um dado fluido, ok? Incompressível, ok? Então, se nós considerarmos um ponto, veja que que nós vamos, que a mecânica dos fluidos vai fazer? Nós vamos trabalhar a mecânica newtoniana clássica, só que reescrevendo para os fluidos. Qual a diferença? A diferença é que lá na física, na mecânica, né, nós trabalhamos com corpos compactos, né? Então, por exemplo, a gente pegava um corpo como esse e via como que ele atua em queda livre. Colocava ele numa superfície inclinada e as forças que atuavam nele para ele deslocar, escorregar aqui. Bom, nós vamos fazer isso agora com os fluidos, certo? Só que vejam bem, os fluidos, eles não têm, nós também já vimos isso numa outra aula, essa estrutura compacta, aonde, né, com as forças intermoleculares, ao uma molécula se deslocar, todas as outras vão juntas, né? Ou seja, o que acontece com um corpo como esse, ele cai todo. O fluido não, vocês sabem que eu tenho essa água aqui, né? Não vou despejar aqui para não molhar a sala, mas se eu despejar, seja, ela não vai toda junto, ela vai, né, aos poucos. Então, vejam bem, e essas moléculas, inclusive, elas vão adquirir velocidades diferentes, momentos diferentes, ok? Então, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar, no primeiro momento, nós pegando um grupo de moléculas, né, um conjunto restrito aqui, e ver como que esse grupo se comporta, tá? E vamos considerar que o comportamento é igual para todos, né? Então, é o que nós temos aqui, né? Considerando essa massa infinitesimal, né? Nós temos aqui sempre, essa normal é o quê? Normal a força peso, né? Ela está sempre na vertical, ok? A reação à força peso. E uma força de cisalhamento que é sempre tangencial ao corpo, ok? Então, né, sempre tangencial à força normal. E aqui, vejam, é uma força qualquer, né, que pode atuar coincidindo com a tangencial, coincidindo com a normal, ou em qualquer variação angular aqui, ok? Então, para esse caso aqui, né, aqui, então, nós temos uma variação, né, infinitesimal de área. O que esse ΔA significa é isso, né? O que nós estamos considerando aqui? Uma área tão pequenininha que ela tende a zero. E aí, ela tende, mas ela não é zero, ok? Então, ou seja, ela é bem pequenininha. E ao nós considerarmos essa área bem pequenininha, cabe à física newtoniana, porque essa áreazinha pequenininha, ela vai agir toda da mesma forma, ok? E aqui também, né? Então, ou seja,
a variação das forças, ou seja, as forças que podem estar atuando, né, em qualquer desse espectro aqui. Ok? Bom, e isso então nós temos, né? Podemos escrever aqui, lá ainda da física, né? Uma força resultante aqui é o quê, né? Uma força F, cosseno de θ, sobre o ΔA. Tá? E aqui, se nós tivermos essa força, então, atuando, né? Perpendicular, paralela, né? À força-peso, nós temos aqui também o nosso infinitesimal de área. Então, nesse caso, nós temos aqui aqui a normal, né? De uma força 1 aqui. Então, nós temos o quê? Nós podemos escrever isso daqui como o quê? O limite igual, né, ao limite da variação da força 1 sobre a área, com a área tendendo a zero. O que é isso, né? Então, olha, essa equação aqui, né, é o resumo, a expressão dessa imagem. Por quê? Vejam, quem é esse ΔF? Né? É uma força qualquer que atua aqui e que depende de θ. Certo? Então, ou seja, qual uma outra forma de eu escrever isso daqui? Né? Porque aqui eu firmo em θ, eu preciso de conhecer θ e eu trabalho em cima de um dado θ. Aqui, essa equação, ela vai permitir que eu calcule essa tensão ao longo desse intervalo. Né? Então, ou seja, aonde quer que esteja aquela força atuando. Né? Como que nós vamos fazer isso depois? Nós vamos estabelecer exatamente um intervalo. Tá? Bem, a partir do que nós podemos escrever? Que tal, né? Vocês têm uma tabelinha lá com as letras gregas. É o vetor de tensão sobre a área. E é o vetor de força dividido pela área sobre a qual ele atua. Né? A tensão normal N atua de forma normal, a área. E a tensão de cisalhamento atua de forma tangencial à área. Então, vejam, né, que considerando uma área infinitesimal, nós temos essa situação, né, que já tínhamos visto anteriormente também essa figurinha. Então, considerando isso daqui, eu não pus mais a imagem, mas já está lá, né, o corpo cilíndrico com o fluido dentro. Então, nós estamos considerando uma partezinha daquele fluido, né? É isso que nós vamos estudar. Ou seja, como que aquele infinitesimal de fluido se comporta, tá? Então, mais à frente, por enquanto, nós vamos ver as propriedades para compreender e trabalhar um pouco com as transformações, fixar, não as transformações de unidades de medidas, que às vezes serão necessárias, né? Mas fixar de medidas, ok? Da mecânica dos fluidos, como funciona. Depois nós vamos ver o comportamento dos fluidos estáticos, né? Então, ou seja, a hidrostática, ok? E, mais à frente, né, através da equação de Bernoulli, né, ou Bernoulli, nós vamos ver a dinâmica dos fluidos, né, o comportamento quando eles se movimentam. Então, sempre partindo do quê? De considerar, porque, como já disse para vocês, né, imagina, um corpo sólido, ele se comporta todo igual. Se nós lançarmos este corpo, né, do alto de um prédio, nós conhecendo a massa dele, sabendo a altura, nós vamos saber a velocidade que ele vai atingir e
no final essa energia cinética vai virar energia mecânica de impacto, nós sabemos com qual força ele vai chegar e vai atingir o solo, né? Dos fluidos, também. Só que vejam, há uma diferença. No meio do caminho, acontecem várias coisas, né? Diferentes com as moléculas. Tá? Mas o que vai acontecer com uma, vai acontecer com a maioria. Vejam, não com todas. Tá? Porque vocês, né, se nós escoarmos um fluido livremente, a gente sabe que ele vai sofrer influência muito mais do que um corpo maciço de forças laterais, por exemplo, exercidas pelo vento. Então, algumas partículas, inclusive, vão se dispersar. Basta nós vermos uma cachoeira caindo, né? Quantas cachoeiras por aí? Tem um nome, inclusive, na Chapada Diamantina, Cachoeira da Fumaça. Por quê? Né? Ela é tão alta que parte ou muito da água chega lá embaixo? Chega, mas com várias trajetórias, né? Porque elas se dispersam, por isso que dá, inclusive, aquela ideia de fumaça. Então, ou seja, elas não vão todas descer aqui retinho, né? Elas vão se dispersar. Mas o que tem de bom e que facilita para nós e por que nós podemos usar os princípios da física newtoniana para a mecânica dos fluidos trabalhar, né? Na maioria das vezes, eles estão canalizados, né? Eles estão dentro de cilindros, eles estão contidos em recipientes, ok? Então, aí sim, aí nós podemos considerar que, da mesma forma como essa massa, como essa área, desde a caixa d'água, por exemplo, no 18º andar de um prédio, até o primeiro andar daquele prédio, todas as outras vão ter aquele mesmo comportamento, ok? Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, considerando uma área infinitesimal, nós vamos ter, então, né, a força normal, sempre normal ao peso, que atua sobre essa área estudada, e a força F1, né, que ela pode ser, ela sempre está tangencial ao movimento, né? E a força F1, né, que ela sempre é tangencial à área que ela atua, né? E lembrando que, quando nós trabalhamos com o limite da variação dessa força, isso aqui vai nos permitir considerar que ela, inclusive, pode estar variando aqui dentro, ok? E aí, vejam bem, a partir disso, nós podemos reescrever também a massa específica. Se um fluido é meio contínuo, tá? Podemos definir a massa específica, então, como? Vejam bem, ρ, né, igual ao limite da variação da massa sobre o volume, com esse volume infinitesimal, ou seja, esse volume também tendendo a zero, não sendo zero, nunca sendo zero, mas, ou seja, um volume bem pequenininho. Do que nós estamos falando aqui? Algumas observações, né? O volume infinitesimal, observação, o volume infinitesimal não pode ser reduzido a zero, né? Como eu já havia comentado, agora está escrito aqui. Teria poucas moléculas no volume, iria requerer outra teoria. Mas não é o caso, pois para a grande maioria das aplicações de engenharia, há 2,7 vezes 10 a 16 moléculas em 1 milímetro cúbico de ar em condições padrões. Então, ou seja, há bastante moléculas, né? Contínuo, a massa específica pode ser definida em todos os pontos em uma região específica. A massa específica é uma função contínua.
de x, y, z e t, né? Ou seja, ela pode ser definida nas 3 direções, ou seja, no espaço, e também em função do tempo, tá? Porque essa massa pode variar. Okay? Então, né, ou seja, a densidade, a massa específica, bem, compreendido até aqui, massa específica, peso específico e peso específico relativo, podemos agora tratar da pressão, que, como eu já disse, é importantíssima para a mecânica dos fluidos, né? Então, deixe-me narrar essa figura aqui, né? Um cilindro, ok? Importante que vocês façam no caderno de vocês. Esse verde aqui está representando o fluido, ok? Vou dar um zoom aqui para você. Melhor. Ok? Então, né, nós temos o fluido. Considerei aqui uma seção A desse cilindro. Tudo bem? E nós vamos pegar agora 2 pontos deste cilindro. Tá? Deixa eu só arredar aqui um pouquinho, para eu não sair aqui do plano e vocês ficarem com saudade de mim. Então, nós vamos considerar 2 pontos no fluido. Então, aqui tem uma pressão de 1 sobre a área, né? Bom, qual é aqui também nós sabemos que atua o quê? A gravidade, certo? Então, o que nós temos atuando sobre o ponto 2? Né? O que tem aqui? O ar atmosférico, né? Veja que como nós estamos estudando fluidos, né, nós não vamos desconsiderar isso. Tá? Na mecânica newtoniana clássica, nós considerávamos o corpo, né, e partimos da massa dele, né, e com a gravidade. Aqui agora nos interessa quando nós temos essa pressão atmosférica aqui em cima, ok? E aqui embaixo, nesse ponto aqui, nós vamos ter o quê? A pressão atmosférica mais a pressão dessa quantidade de fluido, ok? Mas, antes disso, vamos só fazer uma parte aqui, tá? Que é o quê? Força é massa vezes aceleração. No caso, nós temos aqui massa vezes a nossa aceleração é da gravidade, ok? Bom, nós sabemos também que o volume é igual à área da seção vezes a variação da altura, certo? É uma geometria, já são conhecimentos aí antigos, né? E nós revimos ainda hoje, né, que a massa específica é o quê? Né? É a massa sobre volume, ok? Então,
nós podemos aqui, né, reescrever como que a massa é igual a ρV, certo? Então, nós temos a massa é ρV, né? E nós temos que o V é ΔH. Então, vejam, né? Óbvio que quem estudou antes da gente brincou bastante com essas equações, a gente estudou já a situação pronta, descoberta, né? Então fica mais fácil, mas a gente vê claramente, né, todo matemático, todo físico, e vocês já sabem disso, sempre o que a gente quer fazer é o quê? Diminuir a quantidade de variáveis, certo? Então, ou seja, quando você diminui a quantidade de variáveis, você vai aproximando, você vai facilitando o seu problema, né? Então, aqui, vejam, nós vamos com essas igualdades eliminar duas variáveis, tá? Então, quem é a força aqui? Né? Então, a força é mg. Mas quem é m? É ρv vezes g. Mas quem é v? Rho delta H a G, né? Porque nós temos que transformar para variáveis que nós conhecemos, que nós podemos controlar, né? Então, reescrevendo aqui a pressão 1, força sobre área. Força é o quê? Massa vezes gravidade sobre área. Quem é a massa? Então, aliás, nós já temos aqui agora a força toda, né? Podíamos substituir lá, mas já vou substituir aqui. Então, nós já delta H, A e G sobre a área. Então, a área corta com a área, nós temos que a pressão em 1 é ρ delta H vezes G. Isso aqui está parcial, né? Porque para o nosso sistema de fato, a pressão em 1 é quem? Além daquela lá, ρ delta HG, é também a pressão em 2. Então, aqui é mais P2. Agora sim. Certo? Então, isso daqui nós podemos escrever que a variação de pressão, né, ou seja, P2 vem para cá negativo, então P menos P2, né, é ρ delta HG. E essa daqui é a teoria de Steve. Então, temos mais uma equaçãozinha aí conhecida. Para de gravar.